Fala aí galerinha, beleza? Estou tentando melhorar cada vez mais os vídeos. Se puder se inscrever e deixar o like vai ajudar muito o canal a crescer, valeu! Agora, bora pro vídeo! O jogo Afterworld foi lançado há 10 anos atrás como um simulador de namoro voltado para o público feminino, mas acabou tendo uma quantidade significantemente maior de jogadores homens, o que permitiu aos usuários jogarem com uma variedade de personagens, começando com os mais fáceis e mais eficientes e indo até os mais difíceis e menos eficientes. Entre eles havia um personagem lixo especialmente conhecido por seu nível de dificuldade e características terríveis, e teve um jogador pervertido que jogou com esse personagem por 10 anos, o jogador Baek. Baek, em seu apartamento, mexia em seu computador quando ele viu que tinha novos posts no fórum. E os posts diziam que havia uma atualização. Uma delas dizia: jogo de merda, o que há com esse dragão aleatório? Meu personagem foi excluído. Baek pensa, um boss final em simulador de namoro? Pensei que o jogo terminaria quando você ficasse com uma das personagens. Uma das publicações dizia: pessoal, não dá pra derrotar esse boss. Esse merdinha de dragão demoníaco sombrio tem 99% de resistência mágica passiva. E Baek pensa: espera, essa pessoa não é um ranquear famoso? Baek ainda continua pensando: um boss final. Bom, não faz sentido ter um monstro com o poder de anular magia em um mundo mágico. Será que mesmo um bug? As pessoas estão dizendo que os personagens delas estão sendo excluídos. Ah, deve ser isso. Então na sua tela aparece um dragão demoníaco sombrio da 13ª lua da noite negra. Então essa é a história. Então eu vou entrar no jogo. No jogo tem uma organização parecida com um culto chamado de humanos demoníacos sombrios. O objetivo deles é ajudar o outro mundo, chamado Persona Gate, a tomar esse mundo. E quando eles finalmente conseguiram conquistar seu objetivo, o dragão sombrio apareceu. Baek pensa, 90% do continente foi tomado pelo Persona Gate. E até agora eu só ligava para o PVP e não estava nem aí para a história do jogo. Mas isso ficou uma bagunça. E bom, não é como se eu pudesse evitar uma luta contra ele. Então, vou dar uma chance. Baek loga em sua conta. E na tela diz: você vai lutar contra o dragão demoníaco sombrio? Baek aperta em sim. Baek pensa: vou mostrar as skills que eu aprimorei nos últimos 10 anos. Então Baek já dentro do jogo enfrenta o dragão demoníaco. Baek pensa: se eu fosse explicar meu personagem. Ele é o único do jogo inteiro que não consegue usar magia. Apesar do fato que todo mundo é capaz de usar magia nesse jogo. Por causa disso, até os jogadores mais experientes escolheram não jogar com ele. Basicamente, esse personagem é pior que o figurante. Ah, é claro, ele pode usar magia sim. Bom, só uma. E ele pode usar o feitiço do teletransporte. O feitiço permite que ele viaje aleatoriamente a uma distância de 3 a 10 metros rapidamente. A direção do teletransporte é aleatória. Então, se ele não controlar bem a distância, vai morrer imediatamente devido à velocidade e ao impacto. Além disso, o tempo de recarga e a quantidade de mana são ridículos. E também há uma penalidade que impossibilita ele de se mover por 2 segundos após o uso da magia. Então qualquer um pode aprender, mas a maioria das pessoas não usa. Entretanto, Baek masterizou o uso do teletransporte ao máximo, assim ele pode controlar para qual direção vai como a distância, e ele também conseguiu anular a penalidade. E não gasta mana, já que ele nem possui o status de mana. Ao contrário dos outros feitiços, o teletransporte não era nada mais que uma habilidade de movimentação. Mas fiquei obcecado com esse personagem, já que tudo dependia do meu nível de habilidade. Então durante os últimos 10 anos, eu continuei jogando com o único personagem que não podia usar magias em batalhas. Então a mensagem apareceu. Você derrotou o boss final da 13ª lua da noite negra. Baek pensa, já? Eu realmente matei ele? Sei que eu estava cheio de itens de rank e relíquias ancestrais, mas ainda é um personagem lixo, né? Bom, isso é ótimo.
Vou contar para a comunidade que matei o dragão demoníaco sombrio. Quando de repente fora do jogo a mensagem aparece, com um final errado, foi alcançado, 90% do Afterworld foi destruído. Com um final errado, foi alcançado, 90% do Afterworld foi destruído. Beck pensa, o quê? Como assim, final errado alcançado? Entretanto, você foi quem chegou mais perto de alcançar o verdadeiro fim. Beck ainda pensa, o quê? Como assim? A mensagem fala, por favor, chegue ao verdadeiro fim. E de repente, Beck foi desintegrado. E apareceu dentro do jogo. Então, Beck acorda desorientado e pensa, o que está acontecendo? Onde eu estou? Beck olha para o lado e vê um espelho. Quando ele chega mais perto, ele se assusta. Essa aparência, esse é o meu personagem. Então, a mensagem aparece. Episódio 1, Escape da perseguição. Beck pensa, essa é a primeira quest do jogo do meu personagem. Beck pensa, nem ferrando. Quando Bayek mete a mão no bolso e tira um certificado de entrada da Academia Estelar. Beck pensa, é difícil de acreditar, mas esse definitivamente é o Afterworld. E eu tinha que ser justamente o personagem mais lixo do jogo. Eu tenho que pensar racionalmente sobre isso. Aquela voz me disse para chegar ao fim verdadeiro. Mas pelo que eu sei, esse jogo não tem um fim verdadeiro. Mas sim, tem vários finais múltiplos. Espera, será que ninguém chegou ao verdadeiro fim nos últimos 10 anos? Merda, isso não é hora de pensar sobre isso. Enquanto Beck pensa, se não me falha a memória, logo depois de acordar, esse personagem está sendo perseguido. Outros personagens falam, para onde aquele moleque fugiu? Beck pensa, droga, eles realmente estão aqui. Nisso seus perseguidores avistam uma cabana, vá lá e revistem ela. Beck pensa, droga, tem um limite de quanto eu posso evitar eles, mas também não posso lutar contra eles. O que devo fazer? Quando a mensagem do sistema aparece, você pode usar a skill teletransporte. Beck pensa, o que? Eu posso usar transporte? Então está me dizendo para usar o teletransporte agora? Mas eu fazia isso quando estava no jogo, controlando o personagem, com o mouse e teclado. E nisso, seus perseguidores estão cada vez mais próximos. Beck percebe e fala, merda, eles já estão aqui, não tenho tempo sobrando. A única coisa que eu posso fazer é fugir. Então, seus perseguidores percebem ele fugindo e gritam, vão atrás daquele moleque. Vão atrás dele, não deixe ele escapar. Beck pensa, a primeira parte do tutorial, evitar os perseguidores usando o teletransporte. Beck fala, meus perseguidores que usam botas mágicas são mais rápidos do que eu. Além do mais, o único jeito de eu escapar com sucesso é usar o teletransporte. Beck pensa, se acalme, você já usou o teletransporte 1000 vezes antes. O timing está gravado na sua mente. Seus perseguidores falam, esse desgraçado não vai parar. Então Beck pensa, eles já me alcançaram. A maior desvantagem do teletransporte é que, se o usuário falhar em controlar a distância, ele pode colidir com qualquer objeto e instantaneamente morrer. Contudo, quando eu uso, é diferente. Ah, eu consegui. Seus perseguidores falam, o que foi aquilo? Teletransporte. E o outro fala, ele é um mago. O líder do grupo grita, não vacilem. Depois de usar o teletransporte, o usuário fica paralisado por 2 segundos. Então, isso é bom pra gente. Depois ele pensa, hã? Espera, como aquele desgraçado está se movendo? Então, Beck pensa, com cuidado. Beck continua fugindo e pensa, com cuidado. Com muito cuidado, eu tenho que usar o terreno irregular ao meu favor. Já que os jogadores não conseguem aprender a controlar o Flash nesse estágio. Na realidade, 99% dos usuários que jogam com este personagem não conseguem passar por esse tutorial. Até mesmo 1% que conseguiu, morreram no teletransporte contínuo. Então Beck continua usando habilmente o teletransporte. E seus perseguidores falam, usando o teletransporte nesse terreno?
Esse maldito insano. E ele continua falando, pessoas que conseguem usar magia, venham para frente. Ataque aquele garoto à distância. Então, os magos à frente se posicionam. E Beck pensa, eles estão tentando usar magia? Então, inicia a segunda parte do tutorial. Use o teletransporte para desviar das flechas mágicas voando em sua direção. E Beck pensa, no jogo você pode ver tudo de trás, mas aqui, e diferente, então aparece a mensagem do sistema. Skill. Síndrome do vazamento de mana está sendo usada. Habilidades derivadas da síndrome do vazamento de mana. Sexto sentido e aceleração cognitiva estão sendo usadas. Então, Beck consegue pressentir os ataques e desviar com extrema maestria. E continua usando o teletransporte. Eita, hein? Essa foi por pouco. Mas agora, vem a última parte. A parte 3 do tutorial. Atravesse um cânion usando o teletransporte. O único jeito de atravessar é controlando a distância do meu teletransporte perfeitamente. Então me encontro com os magos que estão de passagem e escapo. Esse é o fim do tutorial. Para acessar o outro lado, tenho que cancelar minha habilidade do teletransporte em 0,1 segundos. No momento perfeito. E se eu falhar uma única vez, vou morrer bem aqui. Há cerca de 20 pedras flutuantes. 0,1 segundos? Mais fácil falar do que fazer, né? Que tipo de maníaco alucinado fez um tutorial assim? Entretanto, para ser sincero, isso é realizável. O problema é que os meus perseguidores estão mais perto do que eu esperava. A distância entre mim e eles é cerca de 100 metros. Já que o meu teletransporte tem 3 segundos de tempo de recarga, não é o bastante para atravessar. Parece que o método mais provável de eu sobreviver aqui é matando todos eles. Se isso fosse um jogo, o sistema iria tornar impossível atacar aqueles que estão me perseguindo. Mas isso é a realidade. Nenhuma regra diz que tenho que seguir cegamente o sistema do jogo. O pensamento de matar alguém não me incomoda nem um pouco. A razão não é porque essas pessoas são inimigas dos meus pais de acordo com a história. E sim porque eu acredito que posso ganhar. Nisso, Beck se depara com seus perseguidores. E o líder fala, é ele. Peguem esse maldito agora. E os outros respondem, sim senhor. E se encaminham para lutar com o Beck. O perseguidor pensa, você ousa nos enfrentar completamente sozinho, idiota? Você está morto. E nisso Beck pensa, distância do alvo, 8,7 metros. Teleportar. Todo mundo fica, hã? O que aconteceu? E o Beck esfaqueia seu perseguidor. E pensa, o sentimento é claro, de sangue escorrendo pelos meus dedos. Mas não sinto nenhum pingo de culpa. Até porque só o matei para sobreviver. E nisso Beck volta a correr. E o líder grita, ele está fugindo. Não deixem escapar, custe o que custar. E o Beck continua correndo. E ele pensa, eu lidei com um deles, mas o próximo ataque não vai ser fácil. Mas por que está tão quieto? Eles desistiram de me perseguir. Quando de repente, o líder dele aparece, na frente de Beck. E Beck fala, eles não desistiram, eles estão usando magia de novo. E o líder grita, agora, acertem ele. E o mago fala, bola do fogo. E Beck, se deparando com a bola do fogo vindo, pensa, por que a droga desse feitiço de teleporte é tão merda? Nisso, mais à frente ele vê um galho. Se teleporta para o galho. E o líder pensa, bem feito para ele, por ser tão arrogante e contra-atacar. Até que, ele não está ali. E Beck surge em cima dele. Golpeando. Falando, uma das particularidades do teleporte é que ele mantém o mesmo momento antes e depois de usar. E o Beck atravessa a facada nele. E seus perseguidores ficam, mas o que está acontecendo? E o Beck passa a Tramontina em geral. Em geral não, só em um. E o Beck pensa, agora só restam 2 deles aqui. E eu preciso acabar com isso antes que os outros 2 que ficaram para trás me alcancem. E o líder grita, aquele garoto estranho.
Ele tem uma velocidade de reação estranha para um mago. Quem diabos é você? E Beck em sua mente pensa, minha velocidade de reação é mesmo mais rápida que a maioria dos jogadores profissionais. Mas isso é apenas quando estamos falando sobre o jogo. E eu não posso só ficar desviando para sempre. Especialmente em um alcance tão próximo. Vou acabar com isso o mais rápido possível. E o líder fala, eu já entendi o seu estilo de luta. Tudo que esse garoto usa é o teletransporte e uma adaga. Contanto que eu me proteja meu rosto e pescoço, aquela adaga não vai nem sequer me arranhar. Vamos lá, garoto, vem com tudo. E Beck, teleporta. O líder fala, certo, peguei você. Agora vamos ver seu rosto, enrugado de dor. Hã? Cadê ele? E o Beck passa, a facada no amigo. E o líder fala, droga, mas você continuou fungindo como um rato que nunca lutou antes, e agora? Beck fala, mais cedo sim. Vocês me ajudaram a melhorar isso. E o líder fala, seu pirralho, só porque nos pegamos leve com você. Vou matar você dessa vez. Então o Beck avança contra o líder. E difere o ataque poderoso lançado contra ele. Usando o flash para frente. Me colocando em risco para atacá-lo ponto e ele está tentando me fazer defender. Jogando uma lança, para então atacar pela lateral. Eu não vou deixar você fazer do seu jeito. O Lid pensa, certo, agora eu só preciso atacar ele enquanto ele estiver do meu lado. Ué? Cadê ele? Não mesmo. E ele estava planejando me atacar pela frente desde o começo. Então a mensagem estranha aparece. Episódio 1. Escape dos perseguidores acabou. Você ganhou XP. O projeto Constellation prometeu recompensas adicionais por desenvolver uma história única. Vai que pensa. Ufa. Certo. Isso não é um sonho. Meu primeiro teleporte. Minha primeira batalha. Meu primeiro assassinato. Eu matei uma pessoa para sobreviver. Não tem jeito. Vamos sair desse lugar. Espera. Embora isso deixe um gosto amargo. Tem que se resistir. Já que eu não tenho dinheiro. Aqui tem algo em torno de 2 milhões de créditos. Isso é aproximadamente 2 milhões de wons. Melhor que nada. Agora o problema é: eu tenho que atravessar esse penhasco. Beck pensa, eu tenho que atravessar esse penhasco. Quando os magos do outro lado perguntam, tem mais alguém aqui? E o Beck pensa, é o grupo de magos que aparece no tutorial, não é? O Beck fala, eu tô aqui. Os magos, não tem nenhuma ponte por perto, você consegue passar? O Beck, sim, eu dou um jeito. E os magos, vamos esperar, já que ele disse que consegue atravessar, né? Mas para atravessar esse penhasco, ele precisa ser um cavaleiro de terceira classe. Aquele garoto consegue fazer algo assim? E o outro fala, não tenho certeza. Até que eles percebem o Beck bolado, já usando um teleporte, pulando nas pedrinhas. E fica, caramba. Isso é um tipo de magia de assalto? E o outro fala, não pô, é teleporte. No meio do grupo tem uma maguinha de cabelo azul, escondida. Só observando. Quando do nada, percebe uma bola de fogo gigante vindo atrás do Beck. E ele pensa, merda, fui atingido. Mas ele consegue, no finalzinho, pular para outra pedra. E ele pensa, eles estavam com os mercenários de antes. O tempo de espera do teleporte, e de 3 segundos. Desviar de todas as magias, não vai ser possível. Eu preciso ir até a próxima pedra flutuante a pé. Quando de repente, um mago dispara magia negra sobre ele, e ele desvia bem pertinho. Só que aí a pedra quebra e ele começa a cair. Ele desesperado vê que não tem pedra nenhuma próxima dele. E ele fala, eu tenho que tentar chegar no outro lado do penhasco. E caindo ele teleporta. Conseguindo assim chegar na pontinha do penhasco. E se agarrar. E pensa, eu sobrevivi. Quando de repente ele olha pro lado e vê uma bola de fogo gigante vindo atrás dele.
Ele fala, talvez não. Só que do nada, FI. Do nada uma magia azul acerta a bola de fogo. E o Beck pensa. Que magia foi essa? Uma lança mágica envolvida por relâmpagos. Tem alguém com esses dois atributos mágicos no tutorial? Além disso, o lançador calculou precisamente a trajetória sem desperdiçar mana. Quem poderia fazer isso? Só que a gente sabe que foi a maguinha, né? A maguinha do outro lado, olha lá como. Toda posturada. Tá ligado? O Beck. Ih, ferrou, bora meter o pé daqui. O Baek sobe o penhasco. E vai falar com a maguinha, né? Pra agradecer e tal. A maguinha como? Toda. E o Baek? Então, obrigado por me salvar agora um pouco. E a maguinha? Eu não fiz isso para receber nenhuma gratidão. Então, não se preocupe com isso. E o Beck? Então tá, né? Ela tem a voz mais bonita que eu já ouvi na minha vida. Mas parece que ela é difícil de se aproximar. De qualquer maneira. Esse lugar tá mais suave. Mais tranquilo. E o Baek pensa. Embora sejam conhecidos como bandidos. Que saquem vilas próximas. Na realidade, muita da sua atividade são realizadas pelo culto demoníaco das trevas. Mas o Beck já tá do outro lado, né? Então, tá mais tranquilo. E o Beck pensa. No momento em que escapei por esse penhasco, eu entrei no território dos magos. Pois os humanos demoníacos não vão ser capazes de me perseguir. Sem mencionar que eles sequer sabem quem sou. Quem sou eu? Quando do nada, né? Venho. Sisteminha. Episódio 2. Inscreva-se na academia externa. O Beck. Que porra é essa? Episódio 2? Bom. Não parece ser que vai ser difícil, né? Quando o Beck fica. Quando o Beck percebe que deveria ir para a escola com essa idade. Merda! Passando o tempo já, à noite, né? O Beck dá aquela cochilada e começa a sonhar, né? Quando era pequeno, vendo a tua mãe e tal. A mãe dele toda feliz, deu um livrozinho de segunda mão pra ele, que os pais trabalharam pra caramba. E ele fica lá. Eu vou estudar muito pra deixar meus pais orgulhosos e tals. Quando a mãe vai ao médico e descobre que ele tem a síndrome do vazamento de mano, né? O moleque ficou como? Todo na depressão, né? Pensando assim, não pode ser verdade. Bem, essa é a memória do personagem, né? Fica aí, tristão lá. Aí o Beck acorda. E, vê que já é de manhã. Aí o companheiro da carroça fala. Ah, você acordou? Pô, estava prestes de te chamar. Que vai chegar já em Lesoixa, a cidade de satélite de Arcanium. Aí a carroça para, né? Pessoal desce para esticar as pernas, o braço. E o prota? Dá aquela despreguiçada. Quando percebe que a maguinha está dando aquela olhada, né? Sabe como é? Toda Chad. Ele vê, né, que ela está olhando. E olha, ela fica toda coradinha. E ele fala, estava me preocupando à toa. Ainda bem que estamos mais próximos da modernidade nesse mundo do que da Idade Média. Aí tem uma explicação que fala que existe magia no Afterworld, várias cidades seguras, tem trens, navios, voadores, assim como os buracos de dobras, que são utilidade para fazer viagens longas. E aí estamos indo para Lesoixa, para embarcarmos num barco voador. Onde começa verdadeiro episódio a cidade de Arcanium. A cidade da magia. Lá, existe torre de magias renomadas, ordem de cavaleiros mágicos, e as 5 grandes academias. A academia com os magos mais poderosos e os alunos mais habilidosos é a Academia Estela. Por isso, ela é cheia de gênios e de nobres de todas as partes do mundo. E eu ainda não sei como esse personagem conseguiu ser admitido naquela academia. Beck pesa, eu não chequei minhas habilidades ainda. Ele abre o status, vê lá, síndrome de vazamento de mana,
a força, agilidade, sensibilidade, e os 3 adicionais. Ele pensa, sexto sentido e aceleração de detecção, eu já teria morrido se não fosse por esses 2. A maldição da síndrome de vazamento de mana. É uma maldição permanente. No entanto, isso permite que ele detecte mana ao seu redor. Aceleração e detecção permite que ele vê as coisas com um tempo desacelerado. É uma habilidade essencial para o Bayek, porque ele não pode usar mana, e o sexto sentido gasta muito poder da mente. Aí ele vai ver o status, verá o status bonitinho, e fala, né, nada mal para os status iniciais. Originalmente, tinha sensibilidade muito baixa, mas parece que isso tirou parte das estatísticas do personagem. No Afterlord, não existe apenas um nível comum para cada status, mas existem habilidades em forma de níveis e status em forma de estrelas. O nível máximo para os 2 é 9, mas é impossível de alcançar. Eu joguei esse jogo por 10 anos, mas o número maior que consegui foi 8, em vigor e sensibilidade. Então eu deveria investir em sensibilidade por enquanto, para melhorar meu sexto sentido e minha velocidade de reação. Porque eu posso aumentar meu vigor e sensibilidade de outro jeito, né? Agora o problema é a síndrome do vazamento de mana. Porque se eu não resolver isso, não viverei por um tempo. É uma habilidade essencial para o Bayek, porque ele não pode usar mana, e o sexto sentido gasta muito poder da mente. Aí ele vai ver o status, verá o status bonitinho, e fala, né, nada mal para os status iniciais. Originalmente, tinha sensibilidade muito baixa, mas parece que isso tirou parte das estatísticas do personagem. No Afterlord, não existe apenas um nível comum para cada status, mas existem habilidades em forma de níveis e status em forma de estrelas. O nível máximo para os 2 é 9, mas é impossível de alcançar. Eu joguei esse jogo por 10 anos, mas o número maior que consegui foi 8, em vigor e sensibilidade. Então eu deveria investir em sensibilidade por enquanto, para melhorar meu sexto sentido e minha velocidade de reação. Porque eu posso aumentar meu vigor e sensibilidade de outro jeito, né? Agora o problema é a síndrome do vazamento de mana. Porque se eu não resolver isso, não viverei por um tempo. Eu preciso evoluí-la para os segredos da natureza, o mais rápido possível. Porque há meios para fortalecer a síndrome do vazamento de mana, e está na Academia Stella. Isso significa que não tenho outra escolha além de ir para lá. E se eu quiser parar o fim do mundo e tratar a síndrome, não tenho outra escolha. E eu poderia ter alguma coisa para me ajudar, né? Aí ver a notificação que ele não leu. Aí o amiguinho da carroça chama ele e ele fala que já vai partir. E vai deixar para ver a notificação mais tarde. Aí a maguinha daquela encarada nele. Chegando na cidade, o barqueiro chama os figurantes para sentar, né? Porque pode cair, né? Aí os figurantes percebem o nosso prota olhando para um lado e para o outro como uma criança perdida. E eles comentam entre eles. Ele nunca voou em um navio voador antes. Ele parece um caipira. Não entendo por que a Academia Stella permite a entrada desses camponeses. E supostamente é a academia mais renomada do mundo. Eles estão se sujando com esses camponeses. O prota dá aquela encarada tipo. Grande merda. Ele vai pensando, crianças são iguais em qualquer lugar. Aí os figurantes, você está nos ignorando. Esse merdinha ponto e o barqueiro grita ei, você. Pare aí mesmo. Por que diabos está falando tão alto? Quando ele percebe, é a princesa Bion, aí o prota escuta e pensa, ele disse Bion. Aí tem a apresentação da princesa, dizendo, princesa do reino de Adolibi, Ronde Bion Adolibi. Aí o figurante, né? Vossa Alteza. Ela dá aquela encarada nele que o bichinho, que se cagar todo. E fica todo tremendo ali, né? Ela passa pelo prota. Prota dá aquela encarada nela, e o prota fala, então ela é a vilã desse mundo. Ronde Bion é uma das personagens principais desse jogo. Ela e, a protagonista feminina, sempre entram em discussões. E ela morre no final, não importa o caminho que você escolha. Ela é brutalmente morta em todos os finais. E em outros, ela é intimidada por todos na academia antes de ser expulsa.
E em uma dessas, ela passa por algo tão vergonhoso que nunca mais aparece em público. É como se os ADM tivessem ressentimentos pessoais e quisessem que ela sofresse, não importa o que acontecesse. Ouvi dizer que ela é muito popular entre os jogadores homens. Ela, com certeza, é bonita. E Beck sente a barriga dele roncar, né? Fala, deveria comer alguma coisa. Chegando lá, vê aquelas paradas gostosas. E fala, por que tudo é tão caro? É o prota tá pobre, irmão. E fala, vou comer quando chegar em Arcanium. Quando, de repente, o alto-falante do barco avisa: chegaremos em Arcanium em 10 minutos, por favor, dirijam-se para o primeiro andar. Repito, chegaremos em Arcanium em 10 minutos, dirijam-se para o primeiro andar. E o prota já lança a braba. A gente tá finalmente começando. Bem, de qualquer forma essa é a minha realidade agora. Nisso, prota continua com fome e pensa. Será que eu vou realmente conseguir sobreviver na Academia Selar? Será que eu vou conseguir sobreviver neste mundo? Prota olhando para fora, e percebe. Agora que eu parei para pensar, tem uma notificação que eu não chequei ainda. A notificação mostra o sisteminha e oferece a você uma recompensa especial. Uma versão rebaixada dos itens que você usou no jogo. É uma versão rebaixada das habilidades que você adquiriu no jogo. Beck pensa. Parece que essa janela do sistema pelo menos tem alguma ética comercial. Vejamos, o que eu devo pegar? Talvez eu devesse pegar Luz do Retorno ou Louvor do Flash. O sisteminha avisa como resultado da pesquisa, a nota do item é muito alta e será severamente diminuída. Prota, que tal, teletransporte de hiperespaço? Como resultado da pesquisa, a habilidade é uma versão avançada da habilidade teletransporte e não pode ser adquirida. Entretanto, você pode usar a recompensa para melhorar um pouco a habilidade teletransporte. Beck fala: você realmente tem que baixar os níveis? Sistema, devido à falta do seu poder narrativo, nós também estamos impossibilitados de nos materializar por completo. Se você continuar a explorar a parte desconhecida da história, como ontem, isso vai se vincular. Prota pensa. Então, resumindo, você não pode me fornecer itens avançados porque eu sou muito novato? O sistema nem responde. Que tal o óculos Bulbul? De acordo com o exame do sistema, nós concluímos que isso pode ser fornecido. Certo, então eu quero isso. O prota: nunca pensei que chegaria um dia em que eu realmente usaria essa coisa. O óculos Bulbul é um dos itens que contém todas as informações que eu coletei enquanto joguei esse jogo. No Afterload era impossível lembrar e ler todas as informações sobre os monstros caçados ou conhecimentos adquiridos. Nisso, o prota coloca os óculos, abre a telinha de status dele, e mostra lá as características do óculos. E o prota fala: abre pasta. Abrindo a pasta, Bulbul. Aí mostra lá, material de alquimia, caça, masmorras, monstros e personagens. O prota. Isso é bom o suficiente. Já que esse lugar é mesmo a vida real, não tem como eu dizer quantas missões repetidas eu poderia fazer usando o sistema do jogo. Mas com esses óculos eu posso conseguir ganhar novamente metade das habilidades que eu costumava ter. Nisso, Beck percebe que estão falando de alguém. Ele escuta falar. Ei, não é a... Ai, Sally. Você quer dizer a filha mais velha do traidor, do Timothy? Sim, como ela ousa mostrar o rosto aqui. É os figurantes, ela vai ouvir você. O prota pensa. Ai, Sally, né? Agora que parei para pensar, uma das funções do óculos Bulbul me permite registrar ou checar a informação de outros personagens dentro da história. É o prota daquela checadinha, né? No status da maguinha. Que é a maguinha que ajudou ele, né? Aí aparece lá, ai, Sally Molfi, a falsa heroína, a magia de gelo, bebe suco. E morre no final da história. Pronto. Aí ele percebe. Então ela é a falsa heroína. Aí explica, né, que ai, Sally é a falsa heroína, só que tem uma coisa que devo pontuar. Mesmo que o lugar que eu esteja, eventualmente,
seja um jogo chamado Afterworld. Originalmente, era um jogo baseado em uma novel de fantasia chamada Não Ame a Princesa. Essa novel é sobre uma heroína, Sally, que perdeu toda a família. E ela evoluía ao confrontar os esquemas da vilã, que é a Hong Bion. E, eventualmente, ela termina com o protagonista masculino. No final, o esquema de vingança dela desaparece por completo e os personagens masculinos protegem ela. E isso teve um final triste, pois foi um feedback pesado para os leitores. Mas o problema é que, mesmo que o mundo do jogo seja baseado na novel, a história é completamente diferente. No jogo, uma personagem original chamada de Flame foi adicionada e tomou o posto da heroína. Além disso, essa personagem chamada Flame tinha uma história de plano de fundo. Era que ela era uma mulher vivendo em uma vida normal no outro mundo, que regularmente gostava de ler Não Ame a Princesa, e foi transportada para esse mundo. Então, diferente da novel, Sally se tornou a falsa heroína no jogo, enquanto a Flame se tornou a verdadeira. Apesar das numerosas tentativas de esforço dos jogadores, foi dito que ela não é capaz de sobreviver em nenhuma rota. O que resultou na retirada da posição dela como heroína real. O prota pensa, bem, isso não tem nada a ver comigo. Mas isso é só minha imaginação. Sinto que já vi ela em algum lugar antes. Mas o prota é burro, gente. Foi a maguinha que salvou ele. O prota é burro. Ele pensa, deve ser minha imaginação. Eu deveria me preparar para descer. Chegando na Academia Estela, todo mundo entra em forma. E o diretor fala, como vocês estão cientes, os humanos demoníacos são magos que abraçaram os poderes sobrenaturais e transformaram-se em monstros. Até mesmo nesse momento, os humanos demoníacos continuam com suas ações, abrindo portais de personas e liberando masmorras antigas para invadir o mundo mágico. Nosso destino, como magos, é proteger o mundo das forças das trevas. Aí o figurante já começa a falar, que discurso chato para começar o semestre, tão tedioso. Aí o diretor continua falando, nós vamos ter uma data de cerimônia para 4 estudantes que foram admitidos com pontuações altas, bem como os representantes dos calouros. Os estudantes, por favor, suba ao pódio. Aí passa a carinha de geral lá. Aí o prota pensa, os outros estudantes são bem brilhantes, encaixando bem na composição dos personagens principais. Entretanto, o principal entre eles aqui é, obviamente, o representante dos calouros, e o Seung. Ele é o estudante que entrou com a maior pontuação. Então, esse é o famoso, o Seung. Ele é o personagem que melhor se adequa à frase, entre o céu e a terra, só eu sou homenageado. Ele tem o status de mana de 9 estrelas, e possui um potencial próximo ao reino da divindade. Ele é um gênio natural, entre os gênios que pode controlar todos os elementos nesse mundo. Mesmo se eu não conseguir alcançar o final, devo, pelo menos, focar em evitar finais ruins, trazendo o Seung para o lado bom. Entretanto, isso vai depender totalmente da Flame, de como ela vai agir, já que ela também é da mesma realidade que eu. Pode ser uma boa maneira de se aproximar dela, mas as coisas ficarão complicadas se ela me considerar um inimigo, e eu enfrentar uma rejeição. Já que eu tenho a vantagem em termos de informações, eu não preciso arriscar nada. Flame é uma possessora de novel de romance e de fantasia, e eu sou um possessor do jogo de romance e de fantasia. Solenemente juro fazer isso, mesmo que a minha importância na história não possa nem ser comparada a um NPC de lojinha. Além disso, a heroína possui uma habilidade especial para purificar os humanos demoníacos sombrios. Mas ao lado disso, ela tem uma habilidade que a permite empobrecer aqueles ao redor dela. E estar próximo dela vai me afetar severamente. Meu papel é dar suporte para os personagens principais de longe e não me envolver com eles ao máximo possível. Com isso, nós vamos concluir a cerimônia de entrada. Todos batem palmas. E o episódio 2, Entre na Academia Estrela, foi concluído.